Oi, pessoal. Olha, literalmente falando, uma das maiores estruturas naturais apresentadas por Marte é o Monte Olimpo. Trata-se de um vulcão extinto há milhares de anos e que teve um papel relevante na formação do planeta. Mesmo que os antigos astrônomos do século XIX já soubessem de sua existência, ela foi realmente comprovada em 1971 pela sonda espacial americana Mariner 9. Com aproximadamente 620 quilômetros de diâmetro em sua base e 25 quilômetros de altura, o Monte Olimpo é considerado como a montanha mais alta do Sistema Solar. Para efeito de comparação, nossa mais alta montanha, o Everest, é quase 3 vezes mais baixa, com seus 8.848 metros. Imagine um colosso como o Olimpo na Terra. Para começar, o mundo não teria as características que conhecemos hoje. Digamos que o Monte Olimpo fosse localizado na Amazônia, com uma das extremidades na cidade de Manaus. O lado oposto estaria localizado na cidade de Santarém, no Pará, a cerca de 620 quilômetros em linha reta. As pequenas cidades, vilarejos e rios hoje existentes na região simplesmente não existiriam. Aliás, a paisagem na região seria completamente diferente. Visto do espaço, o Monte Olimpo brasileiro se pareceria com uma grande espinha na Terra. Assim como em Marte, ele teria surgido após uma intensa atividade tectônica num passado remoto. Desta forma, as placas tectônicas da Terra não teriam a mesma formação e talvez ainda viveríamos em um único continente. O ponto positivo disso é que o planeta não sofreria com terremotos e maremotos e novos vulcões também não surgiriam. Por que seria tão diferente assim? Nas profundezas do manto da Terra existem áreas absurdamente quentes, chamadas pontos de acesso. A partir desses pontos de acesso, sobem grandes quantidades de magma, rompendo a crosta terrestre. E é assim que os vulcões são formados. Mas como a crosta terrestre é composta de placas tectônicas em movimento, um vulcão acabará se afastando do ponto de acesso que o formou e assim parará de crescer. É por isso que um vulcão tão grande quanto o Olympus nunca poderia se formar na Terra que conhecemos hoje. A razão pela qual Marte é capaz de abrigar vulcões mais maciços é que, ao contrário do nosso planeta, ele não possui essas placas tectônicas em movimento. Isso significa que, em Marte, os vulcões permaneceram no topo de seu ponto de acesso e continuaram crescendo. Se a falta de terremotos e maremotos é algo positivo, por outro lado, o Monte Olympus poderia estar em atividade. É humanamente impossível imaginar uma montanha de 25 mil metros de altura expelindo uma coluna de fumaça colossal, milhões de toneladas de lava e enormes pedras abrasadoras, destruindo tudo num raio de centenas de quilômetros. Entre as maiores consequências, podemos incluir a ejeção de cinzas e gases. Durante uma erupção vulcânica, o Monte Olimpo lançaria cinzas, gases e outros materiais na atmosfera. Essas partículas poderiam ser carregadas pelos ventos e se espalhar por uma grande área, afetando não apenas a região amazônica, mas também áreas circundantes. As cinzas vulcânicas podem permanecer na atmosfera por um longo período, bloqueando a radiação solar e causando um resfriamento temporário da temperatura global. Gente, isso poderia afetar o clima da Amazônia e de outras partes do mundo, com possíveis alterações dos padrões de chuva e temperatura. A erupção de um vulcão, cuja cratera possui 80 quilômetros de diâmetro, traria efeitos bastante negativos na rica biodiversidade da Amazônia. As cinzas e os gases liberados poderiam afetar plantas, animais e ecossistemas inteiros, comprometendo a continuidade das espécies locais e levando muitas delas à morte. É possível que mais de 60% da floresta amazônica ficasse comprometida por várias décadas, até se recuperar ou até que uma nova erupção ocorra. A população sobrevivente à erupção enfrentaria graves problemas respiratórios, uma vez que o ar ficou infestado por gases altamente tóxicos expelidos pelo vulcão. Dióxido de enxofre e dióxido de carbono, que são muito prejudiciais à saúde, tomariam boa parte do espaço ocupado pelo oxigênio. Vidas humanas e animais ficariam bastante comprometidas,
uma vez que a exposição prolongada a esses gases gera problemas nos pulmões e também nos olhos. Uma erupção vulcânica dessa magnitude também causaria um impacto muito negativo na infraestrutura e na economia do país. Estradas, pontes e edifícios seriam colapsados e isso levaria a interrupções no transporte, comércio e turismo, afetando a economia da região. O transporte de alimentos e outros recursos seria dificultado e tornaria o produto final ainda mais caro, ocasionando fome em algumas regiões. Enfim, um cenário nada animador. Na Terra, existem vários vulcões considerados perigosos devido à sua história de erupções devastadoras, localização próxima a áreas densamente povoadas e potencial de causar impactos significativos. O Monte Vesúvio, na Itália, é um exemplo. Localizado perto da cidade de Nápoles, o Vesúvio é conhecido por sua erupção em 79 d.C., que destruiu as cidades de Pompeia e Herculano. Essa erupção foi uma das mais famosas e mortais da história. A última vez que o Vesúvio entrou em erupção foi em março de 1944, e uma nova ocorrência pode acontecer a qualquer momento. Um outro vulcão potencialmente perigoso e que está ativo na Terra é o Monte Rainier, localizado no estado de Washington, nos Estados Unidos. É um dos vulcões mais altos e perigosos da América do Norte. Sua proximidade com a área metropolitana de Seattle o torna uma grande preocupação em caso de grande erupção. No mesmo estado, encontra-se também o Santa Helena, cuja última erupção, em 1980, fez mais de 57 vítimas fatais, deixou milhares de desabrigados e causou um prejuízo de 1,1 bilhão de dólares. O Monte Nyiragongo, na República Democrática do Congo, está localizado na região dos Grandes Lagos Africanos e é conhecido por seu lago de lava ativo. Em 2002, uma erupção causou o colapso do lago de lava, resultando em um fluxo rápido e devastador que invadiu a cidade de Goma, fazendo centenas de vítimas fatais e deixando vários desabrigados. Bom, de lá para cá, várias atividades foram registradas, mas sem maiores problemas. Porém, isso não quer dizer que a região está a salvo, porque uma nova e grande erupção é aguardada no Nyiragongo. Na Indonésia, há o Monte Merapi, situado na ilha de Java. É um dos vulcões mais ativos e perigosos do país. Suas frequentes erupções apresentam um risco significativo para as áreas densamente povoadas próximas, causando perdas humanas e danos à agricultura local. A Indonésia sofre mais ainda por estar situado no Anel de Fogo do Pacífico. É uma área, altamente sísmica e vulcânica que circunda o Oceano Pacífico. Essa região é conhecida por ser tectonicamente ativa, com o encontro de várias placas resultando em uma atividade vulcânica e sísmica intensa. Não é à toa que tsunamis são mais comuns naquela região do planeta. O Monte Etna, localizado na ilha da Sicília, Itália, é outro dos vulcões mais ativos e mais altos do planeta, alcançando 3.357 metros. Suas erupções frequentes, embora geralmente não sejam catastróficas, podem representar riscos para as comunidades próximas, além de afetar o tráfego aéreo devido à liberação de cinzas. Contudo, inesperadamente, o Etna poderá ainda ter uma erupção de grandes proporções no futuro, o que trará perdas incalculáveis. Outro importante membro do elenco de vulcões ativos na Terra e que mostrou um pouco do seu poder em 2010 é o islandês de nome complicadíssimo, Eyjafjallajökull. Ele está entre os maiores da Islândia e é um dos poucos do país que pode ser classificado como estratovulcão. É um tipo muito comum no resto do mundo, formado por camadas. Naquele ano de 2010, ele entrou em erupção e, devido à nuvem de gases que formou, obrigou vários aeroportos europeus a cancelarem seus voos durante vários dias seguidos. Pessoal, esses são apenas alguns exemplos de vulcões considerados perigosos, mas existem muitos outros em diferentes partes do mundo que apresentam ameaças significativas. É importante observar que a atividade vulcânica é monitorada de perto por cientistas e agências governamentais, visando alertar e proteger a população local em caso de erupção iminente. Quanto ao Monte Olimpo,
Que bom que as consequências do Big Bang o mantiveram a 80 milhões de quilômetros de nós no planeta vizinho. A Terra, com certeza, não precisou de um vulcão com aquelas dimensões para se formar e deixar a vida se formar como hoje a conhecemos. A Amazônia, apesar dos problemas que enfrenta com o desmatamento, é uma das maiores riquezas naturais da Terra. E não seria o que é caso o Monte Olimpo tivesse se formado por lá. Mesmo porque a Terra funciona porque tudo aconteceu naturalmente para que a vida evoluísse por aqui. Se qualquer coisa diferente tivesse acontecido ao longo do caminho, certamente você não estaria aí assistindo esse vídeo, tá bom? Até a próxima e um forte abraço.